hidrólise salina, né? Que a gente já começa a falar quando é que uma solução vai ser ácida, quando é que ela vai ser básica, né? A Inara caiu, acho. Vocês estão me ouvindo bem? Fala comigo. De boa? Beleza, beleza. Então vamos lá. E já vamos começar a falar de hidrólise salina. Quando é que um ácido é forte, quando é que uma base é forte, né? E quando é que esse sal ele vai ter característica ácida, se vai ser básica ou se vai ser neutro, né? Inara, tá me ouvindo bem agora? Acho que você caiu, né? Minha internet caiu. Beleza. Bom, vamos só dar uma relembrada aqui na parte de pH e pOH, para a gente conseguir equilíbrio iônico. Opa, tá lá embaixo. Tudo que a gente já viu. Diluição. Efeito íon comum, pH e pOH. Deixa eu só fechar a porta aqui rapidinho, peraí. Obrigado. Só para relembrar, pH e pOH. pH 7 ele é classificado como neutro, né? pH maior do que 7 é básico, menor do que 7 ele é ácido, e o pOH ele é invertido, né? Tem essa formulazinha que a gente nunca usa, tá? A menos que você queira aplicar por log. Eu não sei se vocês chegaram a ter aula com o Leandro, acho que não, depois de mim não tiveram aula com o Leandro ainda, né? Para ele resolver essas questões por logaritmo, vocês vão ver que o caminho é maior, entendeu? Então, ó, pH menos log da concentração de H+, pOH menos log da concentração de OH-. Lembrando que pH mais pOH igual a 14, mas a gente não usa isso. Tem esse formuláriozinho aqui que eu montei com vocês semana passada, que ele vai ser o quê? É exatamente os passos daquela fórmula que a gente viu. Tarek, eu não sei se você já viu por esse caminho aqui, tá? Mas são fórmulas duplicadas. pH você usa a concentração de H+. pOH você usa a concentração de OH-. Ou seja, o número que tiver aqui em cima, ele já vai indicar o pH direto, né? Por exemplo, 10 a menos 5, pH é 5, direto. pOH igual, jeito de fazer igual, só que aqui eu uso para uma solução ácida, onde eu tenho maior concentração de H+, né, que está em excesso, e aqui eu uso para uma solução básica, quando eu tenho hidroxila em excesso, né? Isso se não tiver nenhum número na frente. Se tiver, você vai fazer o quê? É o número de cima menos o log do número de baixo, que está aqui. Tá? Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Se eu tiver, por exemplo, só para a gente relembrar. Deixa eu fazer exercício disso. Se eu tiver lá, eu tenho uma concentração do íon H+, que vai ser 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Qual o pH disso? Se não tivesse número, seria 4. Direto. 4. Bom, como tem o número, é menos o log do númerozinho que está multiplicando, que é o log de 2. Eu tenho que lembrar log de 2, 3 e 5. Log de 2 é 0,3, log de 3 é 0,5, log de 5 é 0,7. Isso aqui normalmente é dado. Normalmente é dado. Tá? Mas é bom saber. Principalmente a galera aí que vai fazer pública, né? Tem que saber isso aqui, tem que ir sabendo. O log de 2 é 0,3010, ou seja, 0,3. Então, o pH disso é 3,7. De boa, fácil. Tarek, conseguiu enxergar isso aqui? Oi? Beleza. Deixa eu só te avisar, cara. Quando eu tiver... Fala, Caio. Quando eu estiver naquela outra tela, eu não consigo ler o que você escreve, tá? Aí, se tiver qualquer dúvida, fala direto comigo. Abre o microfone e fala comigo que aí fica tranquilo. Beleza? Beleza. Vamos lá.
E o outro detalhe, que foi até uma questão da UERJ, né? A gente pode até ver se tá por aqui, a gente vai encontrar com ela daqui a pouco, deixa eu fazer exercícios. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, a questão falou que o seu pH é 11,7, por exemplo. Qual é a concentração de H+ aqui? Cara, para você não aplicar logaritmo, não sei o quê, olha aqui. Macetezinho, ó. Joga para o número inteiro acima mais próximo, 12. Então, você já sabe que vai ser 10 elevado a menos 12. O número inteiro acima mais próximo já vai ser a potência de 10. Tá? Como é menos log, sai negativo aqui. Aí tem uma diferença. Essa diferença aqui é quanto? 0,3. 0,3 é o log de 2. Então, o número que está multiplicando é o 2. Então, fica 2 vezes 10 a menos 12 mol por litro. Essa é a concentração. Tá? Pode fazer qualquer um desses aí. Só que assim, o que vai aparecer para você? Log de 2, 3 ou log de 5. Na química só aparece esses três. Então, ó, joga para cima, número inteiro acima mais próximo, tá? Aí você vai ter lá a potência de 10, tá? Um outro exemplo. pH igual. Aí eu vou ter aqui, vou colocar aqui 4,3. Beleza, cara. O que a gente faz aqui? Número inteiro acima mais próximo. Número inteiro acima mais próximo é o 5. Então, você já sabe que a concentração de H+ é 10 a menos 5. Beleza. Aqui, ó, tem uma diferença. Essa diferença é de quanto? 0,7, que você, como já viu log, sabe que é o log de 5. Então, o número que está multiplicando aqui é o 5, por conta dessa diferença, vezes 10 a menos 5 mol por litro. Resolvido sua vida, não precisa aplicar logaritmo para fazer esse tipo de questão, tá? Vamos lá. E a última parte é, ele pode te dar um ácido e falar, o ácido é monoprótico, diprótico, beleza. Mas, cara, como que eu sei se a concentração de H+ ou OH- está alta? Você vai por essa formulazinha aqui, concentração molar, número de hidrogênios ou hidroxilas, e o grau de ionização. Lembrando que o grau de ionização ele vai te dar em porcentagem, mas você sempre usa o alfa real. Tá? A 1% é 1 sobre 100, é 0,01. Tá? Então, sempre alfa real. É a fórmula do mexe peixinho, tá? Que aí você não esquece mais. Vamos ver uma situação para o PowerPoint que a gente tem aqui. Vamos lá. Tarek, tem as aulas gravadas disso, tá, cara? Depois dá uma olhada que a gente já passou por isso tudo aqui. Essa questão. Vamos dar uma olhada nela aqui. Olha lá. Essa questão ela já vai envolver um pouquinho mais de cálculo para a gente trabalhar. Bom, a equação a seguir apresenta a dissociação do composto orgânico metilamina. Tá aí. Legal, cara. Agora, olha o que ela está deixando. Está deixando meio básico. E as aminas, elas têm como característica ser uma base, tá? O que está acontecendo nessa equação aqui? Deixa eu sair daqui. O que está acontecendo nessa equação aqui? Deixa ela lá por raspão. Desculpa. Telefone tocando aqui. Deixa eu fazer. Isso aqui para a gente enxergar
que está acontecendo? Bom, eu tenho aqui o nitrogênio, olha lá. Aqui a gente já vai entrar em outra parte. Eu tenho aqui o nitrogênio, que é uma amina primária. Esse par de elétrons aqui, ele vai fazer o quê? Olha a água chegando aqui. A água, ela é H ou H. Então, H mais ou H menos. Aí eu tenho uma ligação dativa que vai acontecer aqui. Esse par de elétrons aqui, livres, faz com que ocorra a captação de H+, ou seja, as aminas, ou a amônia, o nitrogênio em si, ele tende a tirar o H+ do meio, diminuindo a acidez, deixando o meio básico. Beleza? Aconteceu isso aqui. Então, cara, olha o que está acontecendo. Ele está liberando uma hidroxila. Cada molécula dessa aqui produz ao meio uma hidroxila. Então, isso aqui é uma monobase. Está sendo usada como uma monobase. Tá? Então, volta lá. Opa. Beleza. Então, está produzindo uma hidroxila só. Qual será o valor do pH de uma solução que apresenta concentração 0,75 mol por litro de metilamina, que está 8% dissociada? Beleza. Então, peraí. Ele me deu a concentração molar, me deu o grau de dissociação, né? Está produzindo a hidroxila aqui. Beleza. Qual é a concentração de hidroxila que isso vai gerar para mim? Aí, cara, eu vou usar a fórmula do mestre peixinho. A concentração de OH- que vai ser produzida, olha lá, mestre peixinho. Concentração de OH- vai ser a concentração que ele colocou, que é 0,75. Cada molécula dessa aqui do metilamina libera uma hidroxila, então uma monobase. E o grau de dissociação é de 8%. 8% é 8 sobre 100, 0,08, ou 8 vezes 10 a menos 2. 8 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai me dar o seguinte, ó, concentração de OH- vai ser aqui, 1,3, aqui vai dar 1,5, vai dar 3, é isso? 0,75 vezes 8, vezes 2, vai dar 1,5. Vezes 2 de novo, vai dar 3, vai me dar 6. É 0,75 vezes 8 dá 6. 6, obrigado. 6 vezes 10, olha aqui, ó, a menos 2. Obrigado, Tainá. Então, essa questão aqui vai ter um detalhe, cara. Tem esse 6 aqui. Cara, para calcular o pOH disso aqui, obrigado, Tainá. O pOH, eu não posso calcular o pH direto, porque é uma base. Então, eu calculo o pOH primeiro. 2 menos o log de 6. Mas, Alcides, não tem 6 lá. Não tem. Mas qual é o log de 6? O log de 6, aí entra aquela propriedadezinha de log, né? Log de 6 é o log de 2, é o log de 2 vezes 3. Beleza? Então vai ser o log, o produto, né? Que você vai ter o seguinte, log de 2 mais o log de 3. Que aqui você vai ter 0,3 e aqui vai ser 0,5. Vai te dar, então, 0,8. Então, eu tenho aqui o log de 2 menos o log de 6, que vai ser 0,8. Então, meu pOH vai ser 1,2.
Aí tem que lembrar o quê? Que pH mais pOH igual a 14. Se o pOH é 1,2, o pOH é o que falta para 14, 12,8. Menos que eu tenha feito alguma conta errada, 12,8. Letra B. 12,78. Que aqui não deve ter arredondado, que é 0,3010, 0,4771, é aproximado, né? Deu letra B. Quem viajou muito nessa questão? Assim, pode fazer por regra de 3, só pra... Por regra de 3, não sai por regra de 3. Ali é a fórmula de log. Não, volta ali rapidinho. Era... Ó, você não manda eu fazer um negócio que eu não sei não, hein? Não, é porque, tipo assim, se você, tipo, você botou na fórmula, né, mas era só tirar, então, 8% de 0,75? Sim. Ah, entendi. A concentração de OH menos. Sim, pode ser. Vamos lá. Vamos lá. A concentração molar inicial era de 0,75. Isso é tudo que você tem. Então, equivale a 100%. Beleza? Disso aqui, 8% dissociou. 8% acabou liberando OH menos. X. Tá? Como lá é uma monobase, você já tem o valor direto. Tá? Aí você vai fazer a continha, aí vai dar 6. 006. Aqui vai dar a mesma coisa. 6 vezes, dividido por 100, né? 6 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Essa vai ser a concentração de hidroxila que você vai ter. Era isso que você queria, Sara? É porque eu não ia lembrar da fórmula, ia só realmente fazer isso. Mas aí, no caso, aí eu ia fazer, tipo, uma equaçãozinha, né, que se tivesse dois OHs, aí eu multiplicaria isso por 2, né? Eu poderia até fazer direto desse jeito, Sara, e aí você vê lá, poxa, é uma dibase, então isso aqui é o dobro, né? Porque para cada uma, se fosse uma dibase, né? XOH2. Então você teria um equilíbrio, onde você teria X2+, e 2OH-. Como aqui você tem dissociando 6 vezes 10 a menos 2, é uma situação hipotética, tá? Aqui você teria o dobro disso, 1,2, ou 12 vezes 10 a menos 2, né? Para não ficar muito confuso. 12 vezes 10 a menos 2 mol por litro. De boa? Aham, foi. Obrigada. Beleza, beleza. Tomei um susto. Como é que é fazer log por regra de 3? Não sei fazer, não. Não, nem eu sei fazer. Era isso aí mesmo que eu estava falando. Foi mal. Tranquilo. Tarek, tá rolando? Tudo certo. Inara, conseguiu enxergar essa questão também? Tranquilo? Tudo bem. Beleza. Vamos lá, vamos para o próximo. O ácido etanóico, substância responsável pela acidez do vinagre. Desculpa, o telefone da minha esposa está tocando. Peraí. Eu sei que não se deve atender telefone de esposa, pode deixar. Não se atende telefone de esposa, namorado, nada disso. Vamos evitar problema. Vamos lá. O ácido etanóico, substância responsável pela acidez do vinagre, é um ácido fraco. Opa! Menos de 5% dele vai dissociar, tá? Com grau de ionização de 1%. Ácido ioniza. Ok? 1%. Apresente a fórmula estrutural do ácido etanóico e determine o pH de uma amostra de vinagre que possua em sua composição 60 gramas por litro
desse ácido. Beleza, vamos lá. O que vai acontecer? Primeira coisa, fórmula do ácido etanóico. Eu sei. Acabei de abrir um, né? Vamos lá. Etanóico, et são 2 carbonos. Lembrando que o único hidrogênio ionizável de um ácido carboxílico é o da carboxila. Então, monoácido. Então, eu vou ter aqui, ó, H3C, C dupla O menos, mais H+. Beleza? O ácido orgânico só tem uma carboxila, então ele é monoácido. Beleza, tá aqui. Aí, vamos voltar lá para ver a situação. Ele está 1% dissociado. A concentração, ele quer o pH disso, tá? Então, ó, apresenta a fórmula estrutural do ácido etanóico, tá aqui a estrutural. Cara, se ele pedir estrutural na questão, pode ser a estrutural plana, foi a que eu montei, ou a bastão, também tá certo. E determine o pH de uma amostra de vinagre que possui sua composição 60 gramas por litro. Galera, ele está 1% ionizado. E eu tenho uma solução de concentração comum. 60 gramas por litro. Cara, eu só tenho que converter isso aqui para concentração molar. Lembra? Capitão PM me dá 10% da propina. Tá aqui. Beleza, cara. Como ele não me deu a densidade, considera 1, tá? Mas, ó, isso para porcentagem. Mas aqui, eu preciso da concentração molar. Ele me deu a concentração comum. Beleza, nem preciso da terceira parte da fórmula. Ó, capitão PM me 60 é igual. Massa molar do ácido etanóico também é 60, vezes a concentração molar. Carbono, 12 vezes 2. Hidrogênio, 1 vezes 4. Oxigênio, 16 vezes 2. Vai dar 60 também. Então, a concentração molar desse ácido é de 1 mol por litro. Cara, qual é a concentração de H+? Concentração de H+, é a fórmula do mesh peixinho. Tá aqui. O H+, como é ácido, já é H+ direto, tá? Concentração molar é 1. O número de hidrogênios ionizáveis é 1 também, ele é um monoácido, e a porcentagem dele é de 1%. 1%, 1 sobre 100, 10 a menos 2. Então, a concentração de H+ é igual a 10 a menos 2. Qual o pH disso, então? 2. Tem número nenhum na frente. É só fazer isso. Sara, faz por regra de 3 ou tá de boa? Claro. Vamos lá. Sara, a gente já viu que ele é um monoácido, né? Conseguiu pegar essa parte de monoácido? Sim. Beleza. Então, ó, H+ e X-, onde X é o íon acetato. Beleza. O cara colocou lá 60 gramas por litro. Primeira coisa, se é uma questão que envolve equilíbrio iônico, eu não trabalho com gramas por litro, eu trabalho com mol por litro, tá? Então, preciso converter. O que acontece? Eu tenho 60 gramas dentro de 1 litro. Quantos mol eu tenho em 1 litro? Poxa, eu sei que 1 mol desse cara vai ter massa molar de 60 gramas. Tá? 60 gramas.
Então, como eu tenho exatamente 60 gramas, eu tenho exatamente quanto em 1 litro? 1 mol. Tudo bem aqui, Sara? Peraí, a questão ele falou que a massa molar dele é 60 gramas? Não, não. Aí a gente calcula. Como a fórmula dele vai ser C2H4O2, você vai calcular isso aqui. Ah, tá, ele falou ácido etanóico. Ah, tá, então tá. Você calcula? Não, entendi, é porque eu não lembrava que ele tinha falado ácido etanóico. Isso. Massa molar igual a 60. Tá aqui de boa. Beleza. Aí, cara, eu sei que eu tenho uma concentração de 1 mol por litro. Mas aí ele falou que 1% disso vai ionizar. Isso é tudo que eu tenho, então é 100%. Quanto que vai ser 1% disso? Bom, 10 a menos 2, 100 vezes menos. Tudo bem? Então eu tenho aqui 0,01 mol por litro disso que vai ionizar. Ou seja, quanto disso ioniza? 10 a menos 2 mol por litro. Como é o monoácido, Sara, o número que ionizou é exatamente o número de H+, que é produzido. De boa? Então, o pH é 2. Aqui. Conseguiu entender o raciocínio? Entendi. Aí se fosse 2, tipo assim, se fosse um de ácido, aí seria 2 vezes 10 a menos 2, né? Aí, se fosse um diácido, 2 vezes 10 a menos 2. E como calcularia o pH? O número de cima menos o log do número de baixo. 2 menos o log de 2. Entendi, foi. Foi sim, obrigada. Tainá, tá acompanhando? Aham, tudo bem. Beleza. Vamos lá no PowerPoint. Beleza. Vamos para a próxima. Olha o que aconteceu. A concentração hidrogeniônica do suco de limão puro é 10 a menos 3 mol por litro. Qual o pH de um refresco preparado com 20 ml de suco de limão e água suficiente para completar 200 mililitros? Galera, vamos lá, isso eu vou fazer aqui direto. Olha o que aconteceu. Ele está falando que a concentração hidrogeniônica é essa, tá? Se for puro. O cara pegou 20 mililitros e adicionou água até virar 200. Gente, o que aconteceu com o volume? O volume ficou 10 vezes maior. Diluição. O que vai acontecer com a minha concentração, então? Ela fica 10 vezes menor. Se o volume aumenta, a concentração diminui, beleza? Então, ó, a concentração de H+ aqui passou a ser 10 a menos 4 mol por litro. Todo mundo acompanhou esse raciocínio? Sim ou não? Lembra da formulazinha M1V1 igual a M2V2? M1V1 igual a M2V2. Tudo bem até aqui? Cara, qual o pH disso? 4, acabou. Resolvido. Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa, né? Eu fiz para montar em regra de 3 também, como ficaria. Vamos lá. Cara, o dente da minha filha tá nascendo. Ela tá toda incomodada. Horrível. Vamos lá. O volume, Sara, é de 20 mililitros. E a concentração é 10, a concentração de H+, é 10 a menos 3 molar. Legal, cara. O que vai acontecer? Aqui está indicando que eu tenho 10 a menos 3 mol para cada 1.000
mililitros. Beleza? Então, em 20 mililitros, Sara, que é o que eu tenho, X. Legal. Olha aqui, ó. Cortei. Vamos lá. Fazendo a continha, x igual 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 20 mililitros, 1000. Beleza. Dividido por 100 agora. O que vai te dar 2 vezes 10 a menos 5 mol. Isso é o que você tem lá, Sara. Esse é o número de mol que você tem, tá? Só que agora, você já não tem mais 200 mililitros. Você não tem mais 20 mililitros. Você vai ter 200 mililitros. Então, peraí. Opa, desculpa, meu WhatsApp está aberto. Rapidinho. Desculpa, galera. Vai ficar pipocando a mensagem aqui. Esse é o número de mol que você tem. Legal. Então, você tem aqui 2 vezes 10 a menos 5 mol. Tá. Agora, você já não vai ter mais ele em 20 mililitros. A questão falou que você vai adicionar água até completar quanto? Até completar 200 mililitros. Tá? Então, isso agora, esse número de mol está dentro de 200 mililitros. Qual é a concentração por litro agora? Em 1000 mililitros, qual vai ser a concentração? X. Olha aqui. A gente corta 2 zeros. Beleza? X igual. Mililitro morre com mililitros. Você vai ter dentro de 1 litro quanto? Olha lá. 2 vezes 10 a menos 4 dividido por 2, que vai te dar só 10 a menos 4 mol por litro. Isso é que você tem de quem? De H+. Então, seu pH é 4. Acompanhou, Sara? Acompanhei, mas eu tinha ficado na dúvida justamente na segunda parte, que você botou 2 vezes 10 a menos 5 está para 200 ml. Porque, tipo assim, eu achava que como ao adicionar água, de repente, a concentração de H+, pudesse diminuir. Pensei numa reação tipo água mais H+, aí tem o H-, isso não acontece, é para desconsiderar isso. Para acontecer alguma coisa do tipo, ele teria que te indicar, entendeu? Mas não, como ele está trabalhando só com o processo de diluição, é direto isso aí. Não, porque para mim ficou meio complicado, tipo assim, perceber que o volume a mais não interfere na concentração de H+. Não, interfere. Na verdade, quando o volume ficou 10 vezes maior, a concentração ficou 10 vezes menor. Antes, a minha concentração era 10 a menos 3. Passou a ser 10 a menos 4. Se o volume fica 10, se o volume dobra, a concentração cai pela metade. Se o volume fica 10 vezes maior, a concentração fica 10 vezes menor. Foi isso que ele fez. Conseguiu entender? Mas é porque quando eu tinha visto que a concentração de H+, ela é igual, tanto com 20 ml quanto com 200 ml. Não. A concentração não. O número de mol, sim. A quantidade de H+, que eu tenho lá dentro não mudou. Continua sendo a mesma. Só que agora a relação que eu tenho por litro vai mudar. Porque quando eu tenho 20 mililitros, está muito mais concentrado do que quando eu tenho 200 mililitros. Se eu aumentei meu volume, eu diluí minha solução. Então, a minha relação por litro diminui. Entendi, eu confundi concentração com mol. Entendi. Confundir isso. Tá bom? A
concentração é o número de mol que você tem por litro, tá? O número de mol não mexeu. O número de H+ que estava lá continua igual. Não aumentou, não diminuiu. O que você alterou foi o volume. Quando você entrou com mais volume, quando você entrou com mais água, né, você mexeu na concentração, você diluiu. Fez sentido agora? Fez sim. Obrigada. Nada? Beleza. Mais alguém com dúvida nessa questão ou tá de boa? Fala comigo. Vamos lá. Vou dar uma olhada agora, um pouquinho de exercício disso. Galera, essa questão, ela já mistura, está na postura de vocês, tá? Essa questão, ela já mistura a hidrólise salina com pH e pOH. Vamos dar uma relembrada aqui. Primeira coisa, pessoal. Cadê vocês? Primeira coisa, eu tenho que saber o seguinte. Quais são as bases fortes? A gente lembra disso? Química geral, a gente viu lá, meio do ano, mais ou menos. As bases fortes são bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos, com exceção dos dois primeiros. Deixa eu abrir aqui. Tabela periódica. Tabela periódica, isso. Não, pode ser essa aqui. Olha lá. Família 1A e 2A são bases fortes, beleza? Com a exceção de quem? Do berílio e do magnésio, tá? Berílio e magnésio formam bases fracas. Eles são muito pequenos, é difícil perder elétron, tem dificuldade. Tanto que eu tenho o hidróxido de magnésio, né? Que eu tenho aí o leite de magnésia, né? Que é uma base feita com hidróxido de magnésio para diminuir a acidez do estômago. Tem que ser base fraca, né? Mas na família 1A e 2A eu tenho as bases fortes, tá? Dissociam muito, tem muita hidroxila, joga o pH lá em cima. Só quem não faz isso com muita intensidade é bases de berílio e magnésio. Sais de berílio e magnésio, eles são classificados como base fraca. E se for outra base, ela sempre vai ser fraca, tá? Já os ácidos, eu tenho que lembrar que quais são os ácidos fortes? Bom, hidrácido. O HF é moderado, tá? O HF, que é o primeiro da família 7A. HCl, HBr, HI, eles são fortes. Então, ó, lá na tabela, família 7A, halogenados. Na família 7A, o primeiro é o único que vai produzir um hidrácido moderado, em torno de 50%, tá, de ionização. Os outros serão bases fortes. A Astato só tem 28 gramas no planeta inteiro, então a gente não brinca com ele. Então você tem aqui, ó, cloro, bromo e iodo são os fortes, tá? O flúor, moderado. E se não for hidrácido halogenado, sempre é fraco. Ácido sulfídrico, principalmente, aparece muito. Fica de olho nele, tá? Sulfídrico e cianídrico, que é o HCN. Mas, ó, hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. E se for oxiácido? Oxiácido tem aquela regrinha, né? Que você diminui o oxigênio menos o hidrogênio. Aí você tem briga de literatura, já falei para vocês. Mas o que é legal você fazer para resolver questão? Faz a diferença, oxigênio menos hidrogênio. Se a diferença for menor do que 2, ele é fraco, ioniza pouco. Se for 2 ou mais, ele é classificado como forte, ioniza muito. Tá? Então deixa o meio ácido. Conforme eu disse, tem briga de literatura. Tem uns que dizem que 0 é muito fraco, 1 é fraco, 2 é moderado, com exceção do sulfúrico e nítrico, que são fortes, e maior do que 2, a diferença é forte. E tem outros que dizem que 0 é fraco, 0 é muito fraco, 1 é fraco, não, 0 é fraco, 1 é moderado, como ácido carbônico, que é classificado como moderado, né? Eu digo que é fraco,
A ionização dele é pequenininha. Chuva ácida de ácido carbônico não interfere em nada. Se for de ácido sulfúrico, beleza, aí não dá problema. Mas vamos lá. 0 fraco, 1 moderado, 2 para cima é forte. Quanto maior a diferença, mais forte. Então, cara, é mais fácil você pensar desse jeito, né? 2 ou mais, forte. Menor do que 2, ele é fraquinho, tá? Aí você compara. Aí mexe com pH. Se você entra com um sal que ele vai ter uma hidrólise ácida, você vai jogar o pH lá embaixo, tá? Como assim? Você tem um ácido forte e uma base fraca. Prevalece o ácido, né? Aí você acaba tendo um sal com características ácidas. Se for o contrário, uma base forte, hidróxido de sódio, legal. E ácido fosfórico, fosfato de sódio. Aí você vai ter lá um ácido fraco, que é o ácido fosfórico, ele é fraquinho, é o da Coca-Cola, né? Ele é fraquinho. E fraco para moderado, né? Diferença 1. E se for o hidróxido de sódio, o hidróxido de sódio prevalece, que ele é muito forte, né? Então ele acaba deixando o meio básico. Tanto que o cloro, né, que é o hipoclorito de sódio, ele deixa o pH alto. A galera fala assim, pô, é cloro. Cara, o cloro, na verdade, o princípio ativo dele é muito mais o hidróxido de sódio, né, que ele joga o pH lá em cima, do que o próprio ácido hipocloroso, né, que ele é fraquinho, ele ioniza pouco, né? Vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas olha a questão. Olha lá. O agricultor pretende... Deixa eu aumentar isso aqui, porque a idade chega para todo mundo. Nem tanto, né? O agricultor pretende iniciar um empreendimento na produção de frutas e, para isso, submeteu a amostra do solo de sua propriedade para análise química e parecer técnico de um engenheiro agrônomo. Legal. pH do solo rural. pH do solo adequado para a plantação de frutas. Galera, ele tem que aumentar o pH. Se ele tem que aumentar o pH, ele tem que buscar uma substância com característica básica, tá? Então, vamos lá. Bom, de cara, isso aqui é um sal neutro, porque vem de hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Base forte, ácido forte. Isso aqui é um óxido, cara. É um óxido de ametal. Normalmente tem característica básica. Perdão, ácida, tá? Se estiver perto da família dos gases nobres, é ametal. E os ametais tendem a produzir óxidos ácidos. Então, esse cara aqui, ó, óxido de fósforo, qualquer óxido de fósforo, descarta. KNO3, K é potássio, família 1A, base forte. HNO3 é o ácido nítrico. 3 menos 1, 2. Esse ácido aqui ele é muito forte. Ele faz dinamite, pô. Então, esquece. NH4Cl. Esse aqui é legal a gente olhar. Cara, se eu jogar NH4Cl, que é o cloreto de amônio, em meio aquoso, sabe o que acontece? Vamos lá. Separa o sal em duas partes. A parte da base e a parte do ácido. Eu sei que a água é HOH. Beleza. O hidrogênio, ele vai para o ácido. E a hidroxila vai para a base. Só que aí eu sei que o hidróxido de amônio, presta atenção agora. O hidróxido de amônio, como não é uma base de metal alcalino, ela dissocia pouco. Ou seja, como é uma base fraca, o equilíbrio tende, nesse caso, a se deslocar para o sentido molecular e não ionizado. Espera aí que alguém está tentando entrar aqui.
Oi, Júlia. Vamos lá. Como aqui eu tenho uma base fraca, o hidróxido de amônio é uma base fraca, o deslocamento do equilíbrio vai para o sentido da substância molecular. Então, cara, depois da seta, eu sei que vai ser produzido NH4OH, porque o deslocamento desse equilíbrio vai para o sentido molecular, porque isso aqui é uma base fraca. Base forte dissocia muito, libera muito hidroxila. Base fraca libera pouco. Então, quando esse cara tiver contato com a hidroxila, o amônio se agarra com a hidroxila, voltando a produzir isso aqui. O detalhe é o ácido que vai ser produzido, que é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, você bem sabe que ele é um ácido forte. E o que significa dizer que ele é um ácido forte? Ele libera muito o quê? H+. Então, o equilíbrio se desloca para o sentido da parte ionizada. Ou seja, eu tenho... Isso aqui é cerca de 90% para a parte ionizada, 10%, só menos 10% continua na forma molecular. Então, eu acabo tendo aqui, ó, formação de H+, e Cl-. Isso aqui não junta. É ácido forte. Olha o que eu acabo tendo no meio. H+, eu estou deixando o meio mais ácido. Então, eu não posso colocar esse cara de jeito nenhum. Eu vou jogar o pH lá embaixo. Eu estou aumentando a concentração de H+ aqui. Só pode ser quem? O óxido de cálcio. Por que óxido de cálcio? Porque é um óxido básico, tá? Então, ele tem característica básica. Ele vai fazer com que o pH aumente. Lógico que você não pode entrar com muito, senão o pH vai ultrapassar esse 6, vai para mais do que interessa para ele, então você acaba tendo uma terra que não é fértil do mesmo jeito. Galera, foi muito viagem isso aqui para vocês? Fala comigo. Ô, Cid, você pode repetir, por favor, essa última parte do H+, do HCl? Aqui posso, claro. Tainá, o que acontece? Como eu tenho aqui o HCl, que é... ontem eu vi a Jojo, eu lembrei de você, Tainá. Como eu vi aqui, ó, eu tenho o H+, que é um ácido forte, ele não junta. Deixa eu ir no rascunho aqui, Tainá, para ficar mais claro. O que acontece lá, Tainá? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter NH4 e OH-. Esses caras se unem. Esses caras se unem porque é uma base fraca. Então, ele libera pouco hidroxila. Não vai deixar o meio muito básico. Agora, o H+ da água e o Cl- que veio do cloreto de amônio, o que acontece? Eles até vão formar HCl, mas numa porcentagem muito pequena. A porcentagem que predomina é a parte ionizada. Por isso que o equilíbrio ele vai estar em maior percentual para onde? Para o sentido do íon. Por isso, Tainá, que eu botei depois da setinha, não o HCl igual eu fiz aqui. Eu botei o H+ e o Cl-. Ficou mais claro agora para você, Tainá? Aham, ficou assim. Beleza. Vamos ver outro exemplo aqui para ficar melhor? Eu tinha falado para vocês do Na3PO4, que é o fosfato de sódio. Se eu jogar ele na água, o que acontece? A velha piadinha do pavê, né? Molha, isso, tudo bem. Cara, primeira coisa, eu sei que o sódio ele tem carga +1, se liga nisso. E o fosfato tem carga 3-, que ele vem do ácido fosfórico, tá? Então serão necessários 3 mol de água, porque eu vou ter 3 positivo e 3 negativo para a hidroxila e para o hidrogênio. O que acontece? 3 do Na vai precisar de 3 OH-.
produzindo 3 de NaOH. Só que aí que está o detalhe, é uma base forte. Ele não quer ficar desse jeito, ele continua na forma ionizada. Ele não junta, ele não volta a formar isso aqui, base forte, pô. Tanto que quando a gente tem uma questão de pH, o cara fala assim, é uma base forte, você considera 100% ionizado. Você considera o grau de ionização 100%, ou seja, 1. Tá? Então, depois da seta aqui, eu coloco 3Na. Tanto que na eletrólise, quando formava NaOH, né, o ideal era você colocar ele na forma ionizada, eletrólise aquosa. Mais 3 de OH menos. Mais, vamos lá. O outro é o ácido fosfórico. 3H+, e o PO4, 3 menos. Equilíbrio. Beleza. Produzindo o quê? H3, PO4. Olha a diferença. 4 menos 3 dá 1. Menor do que 2, ele ioniza pouco. Então, ele é um ácido fraco. Se ele é um ácido fraco, o equilíbrio tende a se deslocar para a forma molecular dele. Ou seja, aqui depois da seta, eu não vou entrar com H+ e PO4, 3 menos. Eu vou entrar com quem? Com H3, PO4. Por isso que esse sal aqui, mesmo não tendo H+ e OH-, ele é classificado como um sal neutro. Mas a hidrólise desse cara é uma hidrólise básica, produz OH-. Conseguiram enxergar o que eu fiz? Sara, fala comigo. Aham, foi. Beleza. E Nara, alguma dúvida? Tá tranquilo. Show. Tarek, de boa? Tudo certo. Beleza. Um último exemplo aqui para a gente seguir. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Pode ser o zinco mesmo. Zinco. Cloreto de zinco. Brometo de zinco. Cara, vamos lá. Qual é a carga do zinco? Qual o NOx do zinco quando ele está... Oi, alguém abriu o microfone aí. Quer fazer pergunta? Não fui eu já mexi. Obrigada. Tá, quem tá falando comigo? Milena? Beleza, vamos lá. Galera, a carga do zinco é 2+. Aqui, então, tem 2 negativas, então são necessárias 2 águas. Tá? Vamos lá. Cara, quando esse cara for para o meio aquoso, o Zn2+, ele vai pegar a hidroxila da água. Então, vai ficar aqui, ó, Zn2+, precisando de 2OH- e indo para o meio, ZnOH2. Beleza. A questão é, qual é o lado que predomina? O do reagente ou do produto aqui? É base forte ou é base fraca? É base fraca, pô. Por que é base fraca? Como é que eu sei isso? Porque ele não é base de metal alcalino ou alcalino terroso. Olha o zinco onde é que está aqui, ó. Ele é pouquíssimo solúvel em água. Então, a dissociação dele é muito pequena. Então, se a dissociação dele é pequena, cara, o lado que predomina é o lado molecular. Tá aqui. Então, aqui depois vai ficar o quê? ZnOH2. Mais... E agora? O brometo. Olha aqui, ó. 2H+, que é o que eu tenho aqui, mais 2 de Br-, equilíbrio, produzindo 2
de HBr. Beleza. Galera, ácido bromídrico, ácido forte. Ácido forte. Se ácido forte, prevalece a parte ionizada. Ele é um hidrólito forte, pô. Grau de ionização dele é perto de 100%. Então, se é perto de 100%, vai ionizar muito. Depois da seta, então, o que eu tenho? 2H+, mais 2 Br-. É um sal neutro, por definição, porém, a hidrólise dele é uma hidrólise ácida, porque ele acaba deixando H+ livre no meio. Vocês conseguiram entender a diferença de sal neutro para a hidrólise do sal? Vocês conseguiram acompanhar isso? Sim ou não? Sim. Beleza? O sal neutro, cara, é quando ele não tem hidrogênio ou hidroxila na fórmula. Por exemplo, o bicarbonato de sódio, NaHCO3, ele é um sal ácido. Ele é classificado como sal ácido, porque ele tem hidrogênio na fórmula. Né? Agora, a hidrólise desse bicarbonato ele é básica. Por que ele é básica? Porque vem do ácido carbônico e do hidróxido de sódio. Por isso que ele deixa o meio básico, que é a base forte. O ácido carbônico é um ácido fraquinho. Então, a hidrólise dele, mesmo sendo classificado como sal ácido, ele tem uma hidrólise básica. Ficou claro para vocês essa diferença? Fala aí. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tainá, tá de boa por enquanto? Aham, tá sim. Beleza. Vamos lá. Vou olhar mais exercícios. Olha aí. Texto. Questão. Uma amostra de chuva contendo exclusivamente ácido sulfúrico, olha aqui, ó, ácido forte, pô, está considerando 100%, mostrou uma concentração de 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Qual o pH da chuva? E aí? Cara, vamos lá. Qual é a concentração de H+? A concentração de H+ depende de quê? Depende da concentração molar do ácido, do número de hidrogênios e do grau de ionização. Beleza. A concentração de H+, olha aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 5, a concentração do ácido. Número de hidrogênios, ele é um diácido. 2. E o grau de ionização é 1. Qual é a concentração de H+? 10 vezes 10 a menos 5, que vai ser a mesma coisa aqui, 10 a menos 4. Qual o pH disso? Se quer o pH, é 4. Resolvido. Textão para isso tudo. Letra C. E aí, de boa? Questão 3, vocês fazerem depois. Vamos ver uma mais interessante aqui. Acho que essa aqui foi do Enem. Veste. Isso aqui é mais de tabela. Dependendo do pH do solo, os nutrientes nele existentes podem sofrer transformações químicas que dificultam sua absorção pelas plantas. O quadro mostra algumas dessas transformações em função do pH do solo. Beleza, então, ó, fósforo, legal, aqui, ó, de menor do que 6,
maior do que 8. Legal. Magnésio, olha aqui. Nitrogênio, menor do que 6. Maior não tem problema. E aqui, ó, 7. Cara, onde é que não está sofrendo nada aqui? Essa escala aqui, entre 7 e 8. Para que o solo possa fornecer todos os elementos citados na tabela, seu pH deve estar entre... Olha lá. Cara, tem que estar aqui entre 6 e 8. Será entre 7 a 6, 6 e 7, 6 e 11, 8 e meio, 11. Não, entre 6 e... Ah, sim, entre 6 e 7, desculpa, não pode ser maior. Confusão aqui. Entre 6 e 7, olha aqui. Essa aqui, aqui não. Pra cá. Tem que estar aqui entre 6 e 7. Que aí não sofre alteração nenhuma. Esse aqui é o melhor solo. Questão para calcular a hidroxila. Olha isso aqui. Uma solução de hidróxido de potássio foi preparada pela dissolução de 0,056 gramas de KOH. A massa molar desse cara aqui já é 56 gramas por mol. Beleza. Em água destilada, obtendo-se 100 mililitros dessa mistura homogênea. Beleza. E quer saber qual é o pH disso, cara? Bom, concentração molar. Olha aqui. Eu tenho massa, volume. Vamos achar a concentração molar dessa base. Concentração molar vai ser massa sobre massa molar vezes o volume. Qual a concentração molar dessa base aqui? Como é base forte, cara, e é monobase, a concentração que eu achar da base já vai ser o da hidroxila, direto. Tá? Porque é base forte e monobase. Mexe peixinho, concentração molar, número de hidroxilas, grau de ionização. Hidroxila é 1. Ionização 100% é igual. Então ficou aqui, ó, 56, ó, 1, 2, 3, 56 vezes 10 a menos 3 sobre massa molar 56, vai dar 1, vezes o volume, que é 100 mililitros, 0,1. Cortei. Esse cara aqui vai ficar, então, ó, 10 a menos 1, sobe positivo. 10 a menos 2 mol por litro. Essa é a concentração de KOH, que vai ser igual à concentração de OH-. Então, o POH é 2. Qual o pH? 12. pH 12. Olha o que ele fez. Só para você cair na pegadinha, ó. Não pode, cara. Se é base, você não calcula pH direto. Calcula POH. E é ali que muita gente boa cai. Olha aqui. pH 12. Sara, de boa? Quer que eu faça com regras 3 ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Beleza. É só jogar o mol que eu achei, né? Que tá sendo ml, descobrir quanto que tá pra 1000. Né? Isso. Você Tá. pode calcular o número de mol aqui, que vai te dar aqui 10 a menos 3 mol. Isso vai estar em 100 mililitros. Então, em 1000 mililitros, X. Você vai descobrir quantos mol tem por litro. E aí você aplica depois. Acompanhou? Aham, foi. Ou olha essa questão aqui. Ele está afirmando que o pH é 1. Então, a concentração de H+, é 10 a menos 1.
Beleza. Cara, se a concentração de H+ é 10 a menos 1, vamos ver o que ele está falando aí. Uma solução de ácido clorídrico foi preparada no laboratório e apresentou o pH 1. Quais as concentrações? Olha o que ele pede, de hidroxílio e de cloreto. Aí, cara, você vai pensar o seguinte, poxa, o ácido clorídrico, ele vai ter lá H+ e Cl-. Então, a concentração de H+ é igual a de Cl-. Então, se aqui é 10 a menos 1, o desse cara também é 10 a menos 1. É igual. Porque a quantidade que ionizou produzindo H+ é exatamente a quantidade que ionizou produzindo Cl-. Beleza. 10 a menos 1. A questão é a hidroxila. Duas formas de fazer. Se você sabe que o pH é 1, você sabe que o pOH é o que falta para 14. É 13. Se o pOH é 13, a concentração é 10 a menos 13. A concentração de OH- é igual a 10 a menos 13. Está resolvido. Tá? Ou, se você vier aqui, ó, você vai ver que a concentração de H+ é 10 a menos 1. E a constante da água, você vai ter lá 10 a menos 14. Né? Então, de OH- é o que falta para 10 a menos 14, que vai ser 10 a menos 13. Tá? Que é o produto, né? A multiplicação. Todo mundo enxergou o que eu fiz nessa questão? Não fiz conta nenhuma. Nenhuma. É só raciocínio. Não pode errar, hein? Ó, mesma coisa, pH 14. Olha aqui, 12,5, o cara já vai dar pH direto. Questão 13. Para titular 24 ml de uma amostra de suco gástrico, foram necessários atingir o ponto de equivalência 30 ml de uma solução 0,02 mol por litro de NaOH. Ou seja, para neutralizar aquilo, eu preciso de 30 ml de hidróxido de sódio 0,02 mol por litro. Considerando que a reação entre o ácido do suco gástrico e a base ocorre quantitativamente, o pH do suco gástrico é de aproximadamente quanto? Cara, você vai ter que descobrir qual é a concentração do H+ ali para conseguir jogar isso na fórmula. Aí, eu vou ter algumas situações, tá? Vamos lá para o rascunho. É que eu não vou ter espaço. Abriu. Alcique, só uma pergunta. Esses exercícios tá no grupo ou é uma lista assim? Oi? É a apostila de outubro. Olha lá. Cadê a apostila? Mandei para vocês. Ah, tá. Tá tudo lá. Perdi a questão que eu estava fazendo, graças a Sara. Obrigado, Sara. Desculpa, gente, desculpa. Questão 13. Vamos lá. O que acontece aqui? Eu tenho uma solução de ácido clorídrico, 24 mol por litro. Então, HCl, o volume é de 24 mililitros, mol por litro. 24 mililitros. Legal. E, para neutralizar ele, foram 30 mililitros, 0,02 mol por litro. Então, o HCNaOH, volume de 30 mililitros, concentração molar de 0,02. Ô, Alcides, Fala comigo.
Só uma coisa, a gente não recebeu a apostila de setembro, de outubro, a gente só recebeu até setembro. Tem como você enviar pra gente esse arquivo? Com certeza. Ué, por que vocês não receberam? A gente não teve apostila em outubro, a última foi setembro. Meu Deus, calma aí. Tá, eu vou falar com a Jajá e vou mandar esse material para vocês. Caramba, porque eu falei que, enfim, resolvo isso com o Jajá hoje ainda. Pode deixar. Manda essas duas para vocês. E tem isso, tem radioatividade, tem KPS. Caramba, estranho. Tá, tudo bem. Porque foi aquela que foi impressa Hum, em setembro. Essa daí a gente não recebeu, não. é, porque ninguém voltou, né? Caraca, que doideira. Tá, vou falar com a Jajá para ver se ela manda a apostila para vocês, né? Porque tem material ainda. Eu acho que o Rômulo ainda tinha material para vocês. Enfim, É que eu não tô com a apostila aqui, mas eu só lembro de equilíbrio iônico, que foi da última apostila. É de setembro, não é? isso. É, É, então foi a última. tanto que a Inara falou isso comigo, né? Porque o pH faz parte do equilíbrio iônico, né? Mas eu gosto de deixar a parte. Aí eu achei que eu tivesse colocado junto, mas achei até estranho, mas. Beleza, eu vou falar com o Jajá hoje isso, já comigo. Vamos lá, eu mando isso para vocês. Bom que vocês vão ter mais exercício ainda para fazer. Mas vamos lá. Cara, qual a concentração do ácido? Eu ensinei para vocês que tem uma fórmulazinha que resolve isso rápido. XMAVA igual a YMBVB, né? Onde X é o número de H+, que o ácido libera, e Y é o número de OH-, que a base libera. Beleza. Só que é monoácido e monobase, então nem precisa. Se for igual, MAVA igual a MBVB. Resolve sua vida. Qual a concentração do ácido, sabendo que eu usei um volume de 24 mililitros, concentração molar da base para neutralizar foi 0,02 e um volume de 30 mililitros. Beleza. 0 na frente, 0 atrás, eu posso cortar. A vírgula vem parar aqui. Legal. Então, ó, concentração do ácido vai ficar aqui, então, ó, 0,6 dividido por 24 vai dar 1/4. Vai dar 0,025. Deixa eu ter certeza para não fazer bobagem. 0,6 por 24. 0,025, certinho. Então, cara, a concentração molar é essa aqui, ó, 0,025. Essa é a concentração do ácido. Beleza. Eu sei que é monoácido forte. Então, a concentração do HCl vai ser exatamente igual à concentração de H+. A concentração de H+, vai ser 25 vezes 10. Olha aqui. 1, 2, 3. A menos 3. Galera, até aqui todo mundo acompanhou? Fala comigo. Foi, né? Para calcular o pH agora, lembra? pH vai ser o quê? O número de cima menos o log do número de baixo. 3 menos o log de 25. Opa, 25 eu sei fazer. Pô, 25 é 5 ao quadrado, não é isso? Então, log de 25 é o log de 5 ao quadrado, ou seja, 2 vezes o log de 5. Lembrando que o log de 5 é quanto? 0,698907. Então, aqui vai me dar 1,3.
Então, aqui o log de 25 é 1,3. Então, eu fiz conta errada. Então, vai ser 3 menos 1,3, que vai me dar aí 1,7. Ou seja, eu não entendi por que é 1,3. Vamos lá. Aplicação do log. Eu não tenho que calcular o log de 25? O log de 25, 25 não é 5 ao quadrado? Sim. Aí você tem aqui, ó, a potência do log vira o quê? A potência vezes o log. 2 fica 2 vezes o log de 5. O log de 5 é 0,7. Meu Deus! Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Peraí. O log de 5 é 1,7. 0,7. Então, mas aí não é 1,4? É 1,4. Burro. Obrigado, Tainá. Então vai ficar aqui 1,4. Aqui é 1,4. E aqui a resposta vai dar 1,6. 1,6. Obrigado, Tainá. Vai dar aqui 1,4. É isso mesmo. Então vai dar aqui 1,6. E essa vai ser a resposta. Falta de atenção minha, que eu estou fazendo já pensando em cima. Vamos lá. Por regra de 3, né, Sara? Uhum. Beleza. Vamos por cálculo estequiométrico. Igual, só que diferente. Eu tenho o seguinte. Primeira coisa, eu tenho o HCl mais o NaOH. E eu sei que vai produzir o ácido. O sal. Nossa. Cansaço. Acordei 5h30. NaCl. Acordei 5h30. Já vi um acidente hoje na minha frente. O carro bateu no outro. E o outro saiu correndo. Também, né? Lá no Jacaré, você vai parar para discutir com o cara? Não vai, né? Deixa embora. Mais a água. Sara, o que acontece? Lá do HCl, o cara falou assim para mim: você tem lá 0,20, você tem 24 mililitros. Não foi isso? 24 mililitros. E de NaOH, 30 mililitros. Concentração 0,02. 0,02. Beleza. Primeira coisa, Sara, descobrir quantos mol tem aqui. Porque eu sei que na minha equação é 1 para 1. 1 mol precisa de 1 mol. Beleza. Vamos lá. Quantos mol eu tenho da base aqui? Bom, da base, número de mol da base, vai ser, você não gosta de fórmula, peraí. Eu tenho o seguinte, em 30 mililitros, quanto que eu tenho? Não sei. Eu sei que eu tenho isso aqui. Em 1000 mililitros, eu tenho 0,02 mol. Quanto que eu vou ter aqui? Vamos descobrir isso agora. Mililitro morre com mililitro. 0 corta com 0. Então, eu tenho aqui, ó, 0,006 dividido por 100. Vai te dar 6 vezes 10 a menos 4 mol. Foi o que você tem. 10 a menos 2. 6 vezes 10 a menos 2, dividido por 100. 6 vezes 10 a menos 4. Está aqui. Então, eu preciso de ácido exatamente a mesma quantidade. Eu preciso de 6 vezes 10 a menos 4 mol. Isso eu preciso do ácido. Beleza.
Porque eu sei que é 1 para 1. Eu sei que é 1 para 1. Tá. Ele falou que foi usado 24 mililitros. Tá? Qual é a concentração? Então, dentro desses 24 mililitros, eu tinha 6 vezes 10 a menos 4 mol. Beleza. Então, em 1.000 mililitros, quantos mol eu tenho? Vou descobrir. X igual. Aqui vai ficar 0,6 dividido por 24. Vê se a gente já viu isso antes. Que vai dar 0,025. Essa é a concentração do HCl. Conforme eu disse, monoácido forte, se é a concentração de HCl, também é a concentração de quem? Do H+. O restante, Sara, é aplicar o logaritmo. Você entendeu como é que faz para aplicar o logaritmo? Entendi, mas aí no caso vai ficar 2,5 ou 25 vezes 10 a menos 2, 25, né? 5 mais fácil, aí vai ficar 25 vezes 10 a menos 3. Melhor. Que aí fica 3 menos o log de 25. Lembrou? Não, é assim, tá. Bota o número inteiro, tá bom. Melhor número inteiro para trabalhar com log. De boa? Aham, foi. Galera, vou liberar vocês, tem aula daqui a pouco, né? Bom, aí sexta-feira a gente finaliza. Eu quero falar de KPS e radioatividade, tá? Não sei se dá tempo, não. Mas, pelo menos, radioatividade e introduzir KPS. Beleza? Sexta-feira a gente tá junto de novo. Beijo, beijo, pessoal. Boa semana. Qualquer dúvida... Beijo. Valeu, Pro. Valeu. Um abraço. Beijo. Depois tu manda lá o Cid, por favor. É? Depois tu manda a listinha lá o Cid, por favor. Todo mundo, vou falar com a Jajá agora isso. Pera aí. Beijo. Beijo.